A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à TV Viva Promessa. Você está no programa Evangelho em Foco e eu sou o pastor Kennedy Matos. Seja muito bem-vindo. Já quero desafiar você a compartilhar esse vídeo, a compartilhar essa mensagem com seus contatos, nas suas redes sociais, para os seus amigos, lá no grupo da sua igreja, lá nos grupos do seu Facebook, enfim. Compartilha, comenta aqui embaixo nos comentários, deixa aí o seu joinha. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso ajuda a essa mensagem a chegar a mais pessoas. Muito bem, nós estamos fazendo uma exposição na carta aos Romanos. Essa carta que é maravilhosa, é extraordinária, traz verdades duríssimas. Ela traz verdades assim preciosas também para nós. E nós chegamos no capítulo 3. Nós estamos agora no capítulo 3, a partir do verso 9 até o verso 18. É o que nós vamos estar vendo hoje. Então eu já quero aqui desafiar você a pegar a sua Bíblia, porque sem Bíblia não tem como nós ouvirmos ou aprendermos mais da palavra do Senhor. Nós vamos ver hoje uma conclusão do tema que Paulo expôs nessa primeira parte da carta. Então hoje aqui nós vamos concluir a primeira parte da carta de Paulo aos Romanos. Ela termina essa primeira parte aqui no capítulo 3, verso 18, tá bom? Então é a conclusão de todo o assunto, é o resumo de todo o assunto que Paulo expôs até aqui. Então pega a sua Bíblia aí e vem comigo. Muito bem, o texto diz assim, Romanos capítulo 3, verso 9 ao 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. E não há temor de Deus diante dos seus olhos. Muito bem, como eu disse então, essa é a parte onde Paulo conclui, finaliza a primeira parte da carta aos Romanos. Daqui para frente, ele vai começar a entrar em outros temas. Qual foi o tema, então, que Paulo tratou até aqui? Foi o tema da nossa relação com o pecado. Nós poderíamos dizer que esse é o tema geral dessa primeira parte da carta, que finaliza aqui no verso 18. A relação do homem com o pecado. A relação do pecado com a humanidade, a universalidade do pecado. Muito bem. Ele começa então no verso 9 dizendo, que se conclui? Qual é a conclusão que nós chegamos? É lógico. A conclusão de quê? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. A gente precisa ler a Bíblia assim. Que se conclui? Bom, que se conclui de quê? Qual é a conclusão que Paulo está falando aqui? De tudo aquilo que ele falou até aqui, obviamente. Então, o que Paulo falou até aqui? Nós precisamos entender isso. Então, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? E aí você que está esperto, você que está atento aqui na nossa série de Romanos, aliás, você viu as outras mensagens de Romanos? Entra lá na nossa playlist, Evangelho em Foco, aqui no canal da TV Viva Promessa, e vai lá e assiste as outras mensagens para você poder acompanhar. Bom, na mensagem passada, na semana passada, nós falamos que Paulo tratou dessa questão de uma pergunta, qual é a vantagem do judeu? Tem alguma vantagem ser judeu? E nós afirmamos aqui aquilo que Paulo afirma, que sim, havia uma vantagem. Agora aqui, no verso 9, Paulo vai dizer, não tem vantagem nenhuma. Bom, aí fica a pergunta, Paulo, e aí Paulo, tem ou não tem vantagem? A gente precisa separar as coisas. Lá Paulo estava lidando com um tema, aqui ele está lidando com outro. Aqui o tema é o pecado. Em relação ao pecado, existe alguma vantagem? Lembra que nós tratamos isso aqui na semana passada? Que o judeu achava
de que o pecado dele era para a glória de Deus, de que por ele ser um povo de Deus, então eles estavam numa condição diferente, num patamar diferente, num nível diferente. Então a relação com o pecado também era diferente. Então Paulo vai concluir aqui o seguinte, olha, em relação ao pecado, não existe vantagem nenhuma, não existe diferença nenhuma. A conclusão que nós chegamos é essa, com relação ao pecado, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma situação, na mesma condição, todos somos pecadores. E você precisa lembrar que quando Paulo fala isso, ele está se referindo a toda essa primeira parte. Essa primeira parte começa no capítulo 1. Lá no capítulo 1, Paulo disse o seguinte, olha, a ira de Deus se revela sobre a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aqui no capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo fala daqueles homens que nunca ouviram falar de Jesus. Então Paulo está dizendo assim, olha, esse pessoal que nunca ouviu falar de Jesus, eles não têm nenhuma vantagem, nós não temos nenhuma vantagem, eles estão no mesmo barco que nós, eles também são pecadores. A conclusão que nós chegamos, os homens que nunca ouviram falar de Jesus são pecadores. Os homens que nunca ouviram falar de Cristo, do Evangelho, são pecadores. Eles conhecem Deus, mas eles são pecadores. Eles nunca ouviram falar do Evangelho, mas são pecadores. Aí Paulo vai dizer, o que é que se conclui? Qual é a conclusão que nós chegamos da relação do homem com o pecado? Os judeus que conhecem a Deus, os judeus que receberam a revelação do Evangelho, os judeus que receberam a lei de Deus, os judeus a quem foi um povo da qual o próprio Deus levantou da terra e formou para si. Esses também, com relação ao pecado, não há diferença alguma. Não tem diferença. Não existe nenhuma vantagem de um para com o outro. Aquele que nunca ouviu falar de Jesus, aquele que nunca ouviu falar do Evangelho de forma revelada, das Escrituras, do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, aquele índio lá no meio do mato, aqueles povos não alcançados, eles estão na mesma condição, são pecadores. Eles não têm vantagem nenhuma na ignorância, não existe vantagem na ignorância. O judeu que recebeu a lei, mas que vive como se a lei não existisse, o judeu que recebeu a lei de Deus, mas pensa que pode viver em pecado só porque foi circuncidado, só porque ele tem o título de povo de Deus, carrega o título de judeu, ele também está debaixo de pecado, ele não tem nenhuma vantagem sobre outro povo, ele também foi alcançado pelo pecado. Então, quando Paulo diz que se conclui, quando ele pergunta o que nós podemos concluir, temos nós qualquer vantagem? Ele vai dizer, não, de forma nenhuma. Por que não? Porque já temos demonstrado, já ficou claro, eu já expliquei, que tanto judeus como gregos, ou seja, todos os povos da terra, que judeus e gregos aqui, é uma classificação para todas as pessoas. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Então isso aqui é muito importante que Paulo está dizendo. Paulo está afirmando, judeus, gregos, cristãos, brasileiros, não importa, índio, não interessa quem seja, todos estão debaixo do pecado. Ouça essa afirmação do apóstolo Paulo, a conclusão dele é essa. Você precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. O argumento de Paulo, o pensamento do apóstolo aqui, lógico, conduzido pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, é muito preciso. Paulo está encerrando tudo e todos debaixo do pecado. Porque, meu irmão, se você e eu não entendermos que nós somos pecadores, que nós estamos debaixo do pecado, na condição de pecadores, nós jamais conseguiremos entender Cristo como Salvador. Se você não peca, para que precisa de um Salvador? Então,
a estratégia, o método do apóstolo é de um grande mestre. Então, assim, ele está aqui encerrando todos debaixo do pecado. Por quê? Porque lá na frente ele vai demonstrar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, a justificação sobre todos, da mesma maneira. Então não importa, não interessa se você é judeu ou se é grego, se você é judeu ou gentil, se você ouviu falar do evangelho ou não, a sua condição diante de Deus é de pecador. Todos estão encerrados debaixo do pecado. Essa é a declaração que ele faz. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí Paulo aqui vai citar as Escrituras. Ele vai dizer, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Você precisa entender isso daqui. Meus irmãos, esta é a condição do homem depois da queda. Não existe ninguém que seja justo. Paulo reforça, ele diz, não há nenhum sequer. Não há justo diante de Deus. Quando Deus olha para a humanidade, para essa massa de homens e mulheres, não há nenhum justo, nenhum sequer. É interessante como que Paulo reforça as suas expressões. Ele poderia simplesmente ter dito, não há justo, e ponto. Mas ele reforça e diz, nenhum sequer, não há. Olha a condição do que é estar debaixo do pecado. Essas são as afirmações. Paulo está usando aqui uma afirmação do Antigo Testamento. Preste atenção que isso aqui não é novo. Aliás, meu irmão, essa ideia de achar, essa ideia de olharmos para as Escrituras e separarmos a Bíblia em dois momentos, isso não é assim que nós lemos a Bíblia. O apóstolo Paulo, principalmente como um grande mestre que era, ele vai sempre usar o Antigo Testamento como base, como fundamento de toda a sua teologia. Tudo que o apóstolo Paulo está ensinando, ele não está tirando de trás da orelha. Isso aqui não é um ineditismo do Novo Testamento. Não, o Novo Testamento ele apenas revela aquilo que já está dado no Antigo. Paulo está citando as Escrituras. Ele está citando o Antigo Testamento. Então ele está dizendo, olha, o que é estar debaixo do pecado? Ele está reforçando biblicamente o seu argumento quando ele diz que todos os homens estão debaixo do pecado. O que é estar debaixo do pecado? Estar debaixo do pecado significa não conseguir ser justo por si mesmo. Paulo diz, não há justo. Não há nenhum sequer, não se encontra nenhum homem justo, nenhuma mulher justa. Não há quem entenda. Perceba a condição da queda do pecado. Não há quem compreenda, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. A condição de buscar a Deus é uma condição dada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. É Deus que vem a nós e nos encontra. Nós não encontramos Jesus, meu irmão. Você não encontrou Jesus, não. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você nem sequer buscava por Deus. Você nem sequer desejava Deus. Pastor, mas eu desejava, eu queria ser... Não, mentira. A Bíblia está dizendo que não há quem busque a Deus. Não há quem o invoque. Romanos 10. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 10. Nós já lemos esse texto aqui. Paulo vai dizer sobre a importância de se pregar o evangelho, diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma afirmação. 10:14, como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados?
Se ninguém for enviado, ninguém vai pregar. Se ninguém pregar, ninguém vai ouvir. Se ninguém ouvir, ninguém vai crer. Se ninguém crer, ninguém pode invocar, ninguém pode buscar Deus. Nós buscamos a Deus quando Deus se revela a nós, quando Deus vem a nós. Isso é estar debaixo do pecado. Toda a humanidade está encerrada debaixo do pecado. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Todos se extraviaram. Todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Perceba. Todos se extraviaram significa que todos saíram do caminho. Mateus capítulo 7, Jesus diz: largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna. São poucos que se encontram nela, mas largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que se encontram nela. Todos os homens se encontram nesse caminho largo. Todos os homens se desviaram do caminho estreito. Todos os homens se desviaram do caminho da verdade. A uma se fizeram inúteis, ou seja, fazer-se inútil é viver fora do propósito pela qual Deus te criou. Deus criou você com um propósito. Deus criou você para a glória dele. Tudo em você foi feito para a glória de Deus. Sua aparência é para glorificar a Deus. Sua sabedoria, sua inteligência, seu trabalho, suas mãos, tudo em você é para glorificar a Deus. Foi feito com um propósito exclusivo de adorar e glorificar quem Deus é através da sua vida. Sua sexualidade também existe para a glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que viver debaixo do pecado é se tornar inútil nesse sentido, é viver fora desse propósito pela qual Deus te criou. Você foi criado com uma utilidade. Não glorificar a si mesmo, glorificar a Deus. Mas o que o homem faz com aquilo que Deus lhe deu para glorificar a Deus? Ele glorifica o outro, ele glorifica a si, ele despreza, ele corrompe. Isso é estar debaixo do pecado. Essa é a classificação que o apóstolo Paulo coloca aqui no texto que nós estamos estudando. Todos estão debaixo do pecado. O que significa? Significa que todos se extraviaram. Significa que a uma se fizeram inúteis. Paulo diz: não há quem faça o bem. Paulo está falando aqui da capacidade humana de não ser altruísta. Ah, mas eu faço bem. Não por você mesmo. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, a Bíblia diz que vem do Pai das luzes. A bondade que existe em nós, o bem que nós fazemos, é fruto da ação da graça de Deus que opera em nós. O bem que o ímpio faz é fruto da graça de Deus que opera nele para que esse mundo possa continuar girando. Porque se Deus entregasse o homem apenas ao seu próprio coração, esse mundo já teria sido destruído. Nós já teríamos nos auto-aniquilado. Olha, você precisa entender uma coisa, você não precisa concordar comigo. Você precisa submeter às Escrituras. As Escrituras, o apóstolo Paulo está dizendo que estar debaixo do pecado significa que não existe, não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem de forma altruísta. Não há quem faça o bem. Não há quem seja a fonte do próprio bem que faz. Não há. E ele reforça, não há nenhum sequer. Nenhum. O que mais é estar debaixo do pecado? Na classificação que o apóstolo Paulo coloca, verso 13, a garganta deles é sepulcro aberto. Olha isso. A garganta é sepulcro aberto. Garganta aqui fala daquilo que nos sustenta. O homem se alimenta de podridão. O apóstolo Paulo está dizendo que é o alimentar-se daquilo que é podre, imundo. Já viu um sepulcro aberto? É algo fétido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A garganta deles é sepulcro aberto. Isso é
estar debaixo do pecado. Essa é a condição da humanidade, do homem lá do meio do mato de Romanos 1, 19 e 20, que nunca ouviu falar do evangelho, ao judeu. Todos eles estão nessa condição. A língua urde engano. A língua urde engano. A língua é enganosa. O profeta Jeremias, Deus através do profeta Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? É a capacidade do homem, do coração do homem, mentir para si mesmo, enganar a si mesmo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que estar debaixo do pecado é esse tipo de vida, onde a língua urde enganar, corre a enganar, tem pressa para mentir. Veneno de víbora está nos seus lábios. É a capacidade do homem de matar uns aos outros através de palavras. É a capacidade de matar um ao outro através daquilo que se diz, com palavras. A boca, eles têm cheia de maldição e amargura. Estão sempre amaldiçoando. Estão sempre reclamando da vida. Estão sempre reclamando de tudo. Lembra lá do povo do deserto? O povo de Deus no deserto. Estava sempre reclamando, sempre maldizendo, sempre querendo voltar para o Egito. Gente amargurada, gente desobediente. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É isso que é estar debaixo do pecado. Essa é a classificação que ele traz aqui. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os pés velozes para derramar sangue. Há uma pressa em matar o outro, em tirar a vida do outro. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. É só olhar para a nossa sociedade. Havia uma expectativa no século passado de que a tecnologia, de que a educação, essas coisas salvariam o mundo e que nós teríamos um mundo melhor, sem pobreza, sem fome, sem miséria, sem guerras. Veio a tecnologia, veio a educação. Nunca houve uma geração que tivesse mais tecnologia ou mais educação que a nossa. E nunca tivemos um mundo tão miserável, de tamanhas desigualdades sociais como as que nós temos. Por quê? Porque no caminho dos homens, o que eles deixam é um rastro de destruição, um rastro de miséria, de opressão, de exploração do outro. O outro não é visto como um próximo, o outro é visto como uma coisa. Enquanto o evangelho vem e fala do amor ao próximo, o outro, para esse mundo, ele é visto como um objeto, como uma coisa a ser usada, a ser usada em benefício próprio. É isso que é estar debaixo do pecado para o apóstolo Paulo. Estar debaixo do pecado é desconhecer o caminho da paz. Paulo está citando aqui as Escrituras e diz, desconhecer o caminho da paz, eles não sabem o que é paz, eles não sabem onde encontrar a paz, eles nem querem, não é que eles não querem saber da paz, eles não querem nem saber de estar no caminho da paz. Eles amam a guerra, eles são belicosos. E o apóstolo Paulo termina no verso 18 dizendo, não existe temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a expressão mais terrível que a gente poderia achar em toda a Escritura. Uma humanidade inteira. Essa é a conclusão de Paulo. Qual é a conclusão que nós chegamos? Temos alguma vantagem em relação ao pecado? Não. Todos estamos debaixo do pecado. Todos estamos debaixo do pecado. Porque os homens se tornaram sem temor de Deus. Eles não temem a Deus, eles não querem saber de Deus, eles abominam Deus, eles odeiam Deus. Eles não querem saber de Deus, não há temor, não há respeito, não há medo de Deus. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo chega. E aí vem a pergunta, meu irmão, minha irmã. Existe salvação
para o homem nessa condição? Como o homem pode ser salvo? Como o homem pode ser justificado dessa condição? Como que o homem pode sair debaixo do pecado? Como que o homem pode sair debaixo dessa condição do pecado? Como que tanto judeus quanto gregos, como que tanto homens que conhecem a vontade de Deus, como homens que nunca ouviram falar de Jesus, como que eles podem sair dessa condição de debaixo do pecado? É aqui que Paulo vai começar a levantar essas perguntas. Ele vai começar a responder essa pergunta. Até aqui ele trouxe exatamente essa condição. Essa é a sua condição. Esse é o seu estado. Esse é o meu estado. Esse é o nosso estado. Nós somos pecadores. Nós somos encontrados por Deus nessa condição. Eu quero te fazer uma pergunta para nós orarmos. Você confessa isso? Ou você acha que isso aqui tudo não tem nada a ver com você? Quero que você entenda uma coisa. Paulo diz que todos, até os judeus, os piedosos também, eles estavam em uma condição de debaixo do pecado aqui. Essa é a conclusão que ele chega. Todos nós estamos na mesma situação. Os que têm lei, os que não têm lei, os que conhecem a Deus, os que não, todos estão na mesma condição ali, debaixo do pecado. Eu pergunto para você, você tem a humildade suficiente para admitir isso? De que você precisa de alguém para que te tire dessa condição? Aliás, você já creu em Cristo Jesus, já nasceu de novo para sair dessa condição ou você permanece nessa condição? Eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Pai Santo, apenas o poder libertador de Cristo Jesus pode tirar o homem dessa condição. Nós oramos a Ti, Senhor, para que o nosso coração se curve diante de Ti. E que nós venhamos, meu Deus, olhar para esse texto, para a Sua palavra, com muito temor, com muito medo, cheios, ó Deus, de graça, cheios de piedade, para que possamos olhar, ver a nós mesmos, confessar quem somos. E aceitar, ó Deus, o único jeito que o Senhor estabeleceu para que pudéssemos sair dessa condição. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, abençoa-nos nesse sentido. Alcance, Senhor, aqueles que precisam ser alcançados para a sua glória e para o seu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu coração. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui. De novo, quero desafiar você a compartilhar esse vídeo. Não compartilhou ainda? Compartilha, nos ajuda. Mande lá no WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais, todas, compartilhe em nome de Jesus. Quero desafiar você também a ser um parceiro desse programa, a entrar conosco aqui no Amigos da Missão. Seja um amigo da missão, faça parte desse projeto. É muito importante que você nos ajude a levar a palavra de Deus ainda mais à frente, a mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Próxima semana estaremos aqui novamente, começando uma nova etapa, um novo tempo, um novo momento aqui na carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos tratar na próxima semana dos versos 19 e 20. Você já pode ir estudando esse texto aí na sua casa. A gente vai voltar a falar da lei. Paulo volta a falar da lei aqui agora em outra perspectiva e a gente vai estar vendo isso. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Até a semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.